Deus tem uma palavra para te entregar agora e eu quero contar para você. Essa palavra vai transformar o seu dia. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua preciosa companhia. Mais um dia chegou, mais um presente de Deus. Esse é o dia que o Senhor nos fez. É um dia que Ele fez para que nós pudéssemos viver a nossa história, construir a nossa história. Hoje, Deus está entregando a você a oportunidade de você fazer a diferença, a começar pela sua vida, a começar por fazer bem a você. E para que você possa fazer bem a você, você precisa aplicar um princípio da palavra de Deus: a oração. A oração, ela é alimento para a nossa alma, o nosso espírito. A oração é o que nos fortalece, é o que traz vigor e ânimo para a nossa alma. Por isso, eu quero convidar você agora para orar. E eu convido você para colocar o seu nome. Coloque o seu nome agora nos comentários, porque eu quero orar por você. Para o vídeo, escreva o seu nome agora e me permita orar por você. Eu quero aproveitar e deixar para você aqui o link do nosso livro, Os 7 Bons Conselhos. Eu recebi 7 conselhos da parte de Deus que me ajudaram a mudar a minha história, a ter uma vida transformada e abençoada e próspera, graças à aplicação dos conselhos de Deus. E eu compartilho nesse livro os 7 bons conselhos que Deus me deu. Se você quiser adquirir o livro, é um livro digital para você ler aí no seu tablet, no seu telefone, no seu celular, no seu computador. Clica no link que está aqui na descrição e você vai poder adquiri-lo com um preço especial de lançamento. Faça isso agora, tá bom? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, nessa hora santa e bendita de oração, eu apresento a vida dessa pessoa que ora comigo. E peço, meu Deus, olha para cada nome que está escrito aqui nos comentários desse vídeo. Há muitas pessoas precisando hoje de uma direção, de uma palavra, de um conforto, de um consolo. Há pessoas que precisam de cura. Há pessoas que precisam de libertação. Há pessoas que precisam de uma restauração para o seu relacionamento. Há pessoas que estão sofrendo com desemprego, dívidas altíssimas. Pessoas que não sabem mais o que fazer e pedem socorro, meu Deus. Eu sei que a Tua palavra tem direção, tem paz, tem alegria para o coração. Por isso eu peço que cada pessoa agora consiga se abrir e se preparar para receber a palavra, como uma semente que possa cair num solo fértil, germinar, nascer, crescer, florescer e dar muitos frutos. Faça isso, meu Deus, que cada coração possa receber com avidez a palavra que o Senhor tem para nós. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, verso 12. Lá está escrito assim: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Se você é um cristão evangélico ou protestante, como é a forma mais tradicional de se dizer, na sua Bíblia muito provavelmente estará assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores.
Essa é a tradução usada especialmente pela Bíblia na versão Almeida, Revista e Corrigida, Corrigida e Fiel ou Revista e Atualizada. Mas sabe que eu evito usar essas traduções quando se trata do Pai Nosso, da oração do Pai Nosso. Eu acho que a Bíblia católica, ela foi muito mais feliz aplicando na tradução desse trecho da oração uma expressão que nos aproxima muito mais daquilo que nós realmente precisamos fazer em relação ao nosso semelhante. Então, na Bíblia Católica é assim que está escrito: perdoai as nossas ofensas e não as nossas dívidas. E por que eu digo que eu gosto mais dessa expressão, as nossas ofensas? Porque, na verdade, quando se ouve falar em dívida, nós temos a tendência de imaginar sempre coisas relacionadas ao financeiro, né? Fala-se em dívida quando você está devendo uma prestação da casa, uma parcela do seu carro, um boleto de um cartão de crédito. Então, quando se fala dívida, a gente tem uma tendência em pensar sempre algo relacionado ao financeiro, ao dinheiro. Mas aqui, essa dívida, a expressão mais correta para ela é a ofensa mesmo. Pai, perdoa as nossas ofensas, porque é isso que nós fazemos praticamente o tempo todo, com as nossas ações, muitas vezes com falta de maturidade, falta de paciência. Nós estamos constantemente ofendendo a Deus, porque antes de tudo o pecado é uma rebelião contra Deus, e aos nossos semelhantes. Então, eu gosto da tradução que diz: perdoa as nossas ofensas, porque constantemente temos ofendido ou a Deus ou ao próximo, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Perdão não é sentimento, é decisão. Você já ouviu essa frase, não é? Perdão não é sentimento, é decisão. E eu quero ir além. Eu diria que é muito mais do que isso. Perdão não é só uma decisão. Perdão é uma decisão de não permanecer na cilada em que se caiu ou que se foi lançado. Porque muitas vezes nós somos vítimas de trapaças, de tramóias e ciladas de Satanás. Muitas vezes Satanás usa pessoas e situações para nos ofender, ou para fazer com que nós ofendamos pessoas, com um descontrole, com uma cara feia, com uma indisposição, com uma mentira. Muitas vezes somos levados a ofender pessoas. E isso é quase que inevitável nos relacionamentos. Por mais que nós nos esforcemos para ser pessoas boas, atenciosas, sensíveis, chega um momento em que, distraidamente, sem a menor intenção, ocasionalmente nós ofendemos pessoas. E quando nós ofendemos pessoas ou quando somos ofendidos por elas, nós somos colocados numa condição, numa espécie de cilada. Por que eu digo cilada? Porque essa condição de ofensor ou ofendido nos vai levar para um adoecimento, seja por um ressentimento de quem nos ofendeu, ou um ressentimento, uma raiva de nós termos ofendido alguém e ficarmos ali, remoendo. E enquanto nós não perdoarmos aos que nos ofenderam, ou resolver pedirmos perdão para aqueles a quem ofendemos,
nós ficamos naquela cilada como um animal preso a uma armadilha que vai morrendo aos poucos e depois vai apodrecendo aos poucos. Então o perdão é uma decisão de não permanecer na armadilha imposta pelo diabo no nosso caminho. Quando eu decido perdoar, eu decido escapar dessa armadilha que pode me levar à morte e morte espiritual. Porque se na oração do Pai Nosso eu digo: Pai, perdoa os meus pecados assim como eu perdoo os pecados dos meus irmãos, ou perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam, se eu não tenho perdoado aos que me ofenderam, o Pai também não perdoa as minhas ofensas. Então eu permaneço ali, caminhando para uma morte espiritual, para uma separação de Deus. E uma outra consideração acerca do perdão é que perdão não é dado a quem merece, porque essa é a desculpa de muita gente para não perdoar, não é? Você ouve muitas pessoas dizendo: essa pessoa não merece o meu perdão. E é verdade. Essa pessoa não merece. É por isso que o nome é perdão. Perdão é uma perda grande. Um perdão. Perdão é abrir mão de um direito seu, de punir, de cobrar, de ser restituído. Perdão não se dá a quem merece. A quem merece você dá recompensa, pagamento. A quem merece você faz justiça. O perdão é justamente a quem não merece. E o nosso maior exemplo de perdão, é claro, que é o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, que no alto daquela cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Só que não foi somente naquela cruz que Cristo exerceu o perdão. E não foi somente aqueles que o penduraram lá literalmente, ou seja, aos soldados romanos, que Cristo perdoou. Então é bom que nós pensemos sobre isso. Primeiro, não foi só na cruz que Cristo perdoou, e não foi só aos soldados romanos que ele perdoou. Nós olhamos Jesus perdoando constantemente ao longo do seu ministério, da sua caminhada. E perdoando inclusive pessoas que estavam próximas a ele, como Pedro, por exemplo. Ele havia alertado Pedro que no momento em que fosse preso, no momento em que ferissem o pastor, na linguagem que ele usou, as ovelhas se dispersariam, não ficaria ninguém. E aí Pedro vem dizer: eu estou pronto a ir contigo até a morte. E depois a gente conhece a história de que Pedro negou Jesus por 3 vezes. Mas Jesus perdoa. Jesus perdoa com o olhar. Quando ele olha para Pedro no momento em que ele foi preso, o galo cantou, Pedro caiu em si e viu que havia negado o seu mestre. Jesus o perdoa somente com um olhar. E ao longo de muitos momentos no seu ministério, Jesus perdoava. Gente de perto, gente de longe. Gente que falava mal dele pelas costas. Gente que o traía. Jesus foi perdoando, exercendo o perdão. Por isso ele falou com autoridade sobre isso. E hoje eu venho convidar você, meu irmão, minha irmã, a fazer uma reflexão acerca do perdão. O perdão pode desencadear muitos benefícios na sua vida. O primeiro benefício é você se parecer com Jesus. E eu creio que é um dos maiores benefícios. Quando você perdoa, você se parece com Jesus. Quando você se ressente e não libera perdão, você se torna uma pessoa muito mais parecida com o inimigo. Mas quando você perdoa, você se parece com Jesus. Um outro benefício de perdoar é que você tira um peso das suas costas. O perdão não beneficia somente aquele que te ofendeu. Não, ele beneficia você também.
O perdão traz tranquilidade para você, porque você pode pensar, bem, eu estou liberando essa pessoa para que ela também tenha uma experiência com Deus, para que ela também viva a sua vida. Então o perdão traz o benefício do alívio, da tranquilidade e da paz. Um outro benefício do perdão é que você ganha o crédito para então fazer a oração que Cristo nos ensinou. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Quando você tem perdoado aqueles que te ofenderam, você pode fazer essa oração com tranquilidade. Mas quando você não perdoa, com que cara você vai pedir a Deus que te perdoe, se você não tem perdoado o seu irmão? Deus, que foi ofendido na sua santidade, na sua perfeição, precisa te perdoar. E você que nem é perfeita, nem é perfeito, não é totalmente honesto, é uma pessoa cheia de limitações, falhas e imperfeições, e mesmo assim se acha no direito de não perdoar? Como Deus, que é perfeito, precisa te perdoar. Mas eu sei de pessoas que sofreram abusos, violência, pessoas que realmente foram vítimas nas mãos de gente má, que fez muito mal. E eu sei que não é fácil perdoar. Por isso é que eu quero orar para que você tenha a força do Espírito Santo para que então você consiga liberar perdão. E eu preciso te lembrar que o fato de você liberar um perdão não necessita também de você trazer junto com esse perdão o esquecimento, porque essa capacidade só Deus é que tem, de lançar o nosso pecado no mais profundo abismo e dele não mais se lembrar. Você muito provavelmente vai continuar lembrando, mas daí você vai se lembrar não mais como uma ferida, mas como algo que você liberou e não te machuca mais. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, eu quero apresentar diante de Ti agora a vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que sofreu uma afronta, uma humilhação, um abuso, seja lá o que for, feriu, maltratou, machucou. E agora não é fácil perdoar. Não é fácil dizer eu te perdoo. Mas sabemos que é necessário, ó Deus. É preciso. É imprescindível que venhamos a perdoar, para que também sejamos perdoados dos nossos delitos e pecados. Então, Senhor, eu peço a força do Espírito Santo para esta pessoa que agora está em lágrimas, dizendo que é difícil, que não dá. Ajuda essa pessoa. Ajuda todos aqueles que foram feridos, machucados, maltratados com ofensas terríveis. Ajuda essas pessoas a perdoar. Ajuda, Senhor, para que assim possamos parecer com Cristo, para que assim possamos ter o alívio e retomar a nossa vida. Senhor, eu peço que a força do Espírito Santo esteja sobre essa pessoa agora, que ela decida abrir mão dessa revolta, dessa tristeza e liberar o perdão e retomar a sua vida cristã, retomar a sua paz, a sua tranquilidade e a sua comunhão com Deus. Sabemos que é difícil, Senhor, por isso pedimos a Ti. Tu que és o Deus do impossível, ajuda cada um de nós a perdoar, a cumprir aquilo que a Tua palavra nos pede. Senhor, que hoje seja um dia de milagres, de cura, de libertação, de unção, um dia de portas abertas, de boas notícias para todos os que me acompanharam. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Lembre-se de deixar o seu gostei no vídeo, aperta no gostei, compartilhe essa mensagem com mais pessoas. E se você tiver tempo para assistir mais um vídeo, clica nesse que está aparecendo aqui. Ele pode abençoar a sua vida. Lembre-se, inscreva-se no nosso canal. Fique com Deus, eu tô indo com Ele também.